que o menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Olha lá, esse é o ponto. Olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil... Paulo Lé, casado, e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tinha crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Ainda vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Santo Monte, aqui Luciano. E eu vou reagir a um vídeo do profeta mirim Miguel Oliveira, num debate do programa Mais FM, conversando sobre vários assuntos ali teológicos e também junto com outros pastores e teólogos lá debatendo sobre vários assuntos, até que o pastor Eliseu Rodrigues, que era o mentor do Miguel Oliveira, entra num ponto que começa a chocar ali e ter uma reviravolta. Eu não estou aqui defendendo nenhum dos lados, até porque existe também muito hate para cima do Miguel por conta da idade, por conta de algumas coisas que ele faz, mas eu quero deixar essas coisas de lado e ver e analisar na íntegra o que realmente acontece aqui no vídeo. Então vamos lá. No programa Debate Mais, da Mais FM 102.9, falando se a influência digital é boa ou ruim para o avanço do evangelho, O áudio tá só do lado direito, isso aqui incomoda, hein? pastor Eliseu Rodrigues discute com Miguel Oliveira. O bispo Samuel Ferreira, que estava moderando o debate, diz que Miguel Oliveira deve aprender com Eliseu Rodrigues. Eu tô aqui na frente, ó, mas é do canal O Corte, né? Cristão também pensa, mas a minha tela tá na frente aqui. Vamos lá. Pregar com 5 anos de idade. Justamente da Rádio Mais FM. Se não fosse alguém que confiasse, desse chance. Sim, Parece, bispo. a voz dele parece da Bispa Sônia, né? Vou viver o que ninguém vive em nome de Jesus. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Olha lá, Santo. Se fosse alguém A que Bispa Sônia. confiasse, desse chance. Sim, bispo. 5 anos de idade, fui batizado com o Espírito Santo numa escola dominical. A partir dali, eu comecei a pregar em congressos de crianças. Que não existem mais. Tá faltando, bispo, Que não nas existe Assembleias de ótimo. Deus. Então, o meu público era um público que entendia a minha linguagem. Meu pai e minha mãe me instruía com mensagens para aquele público. E em muitos ambientes onde eu pregava, depois do culto, pastores. Porque, como o senhor falou, o senhor simplesmente aprovou o que alguém fez. O senhor não chamou uma criança e disse, prega aqui. E o senhor tem autoridade para isso. Mas alguém chamou, o senhor não proibiu. Ok. 1 Samuel 3, entendeu Eli que o Senhor chamava Samuel. O menino tinha chamado e Eli tinha sensibilidade. E mais, depois que ele é consagrado, a Bíblia diz, e o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Um menino. Então, essas narrativas nos fazem confirmar. Então aqui parece que o Eliseu está querendo defender a causa dele, dizendo que ele pregava para crianças e tinha a orientação dos pais, o que é plausível, né? E o bispo Samuel parece que ele está querendo defender a tese de que Deus usa crianças, está vendo num plano mais macro, enquanto me parece que o Eliseu, ele apoia isso, mas ele parece que ele está demonstrando que existe públicos, existe momentos, existe ocasiões para isso. Que o pentecostalismo clássico, em sua origem, sempre deu oportunidade a crianças, sim, mas teve sempre um público para que entendesse a linguagem dessa criança, e mesmo pós-pregação, essa criança era instruída. O senhor já me exortou aqui na Debras. O senhor disse assim, quem exorta pastor, é pastor. É outro ponto, bispo. E você aceitou. Aceitei. E aí, o meu pastor me chamou, me colocou como co-pastor em um campo hoje, Assembleia de Deus Central em Goiânia, nós temos 5.000 membros. Sim. Hoje, como co-pastor, ele diz, agora você tem... Agora é outra coisa. Então, o que os nossos meninos pregadores estão falando? O que o menino de 10 anos vai falar sobre casamento, bispo? Olha lá, esse é o ponto. Olha a loucura. Quem dirigia o departamento infantil... Paulo Lé, casado, e falava de casamento, né? Mas Paulo é inspirado pelo Espírito. Eu vou parar de pregar sobre cruz, que eu nunca tinha crucificado. Não vamos discutir. Não, você vai pregar sobre cruz. Ainda vamos discutir se Paulo foi casado ou não foi. Não, primeiro tem esse debate. A primeira coisa que já vem logo na minha cabeça é, realmente, em primeiro lugar, ele é muito novo para falar sobre casamento, não tem vida adulta também, não é casado. E a segunda questão é a envergadura do apóstolo Paulo, né? Para ele, de repente, eu não sei nem se na mente dele ele chegou a pensar que ele estava se comparando ao apóstolo Paulo, mas ele citou para mostrar que na Bíblia tem referências. Segundo algumas pesquisas que eu fiz, primeira coisa, a maior autoridade não é da pessoa ou da vida dessa pessoa, e sim da palavra de Deus. Qualquer pessoa pode sim pregar sobre qualquer
tema, porque a autoridade é a Bíblia, é a palavra de Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente também tem que entender que existem palavras que de repente é melhor que sejam pregadas numa certa fase da vida. A pessoa, ela pode ensinar o que está escrito ali na Bíblia, mas ele não pode aconselhar. Só que também acontece que quando uma pessoa está ensinando, é difícil de discernir em alguns momentos e separar o que é um ensinamento, o que é um conselho. Então é melhor evitar. O que vai dizer aqui em Tiago 3:1? Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres sabendo que seremos julgados com mais rigor, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Enfim, é a passagem que ele fala que a língua é um dos órgãos mais complexos que tem, porque ele pode amaldiçoar o corpo inteiro. Isso ele está querendo demonstrar que é melhor, em alguns casos, não falar. Não tem aquele ditado? É melhor escutar. Você tem 2 ouvidos, é melhor escutar mais do que falar? E aí nós vemos, e vocês também verão aqui nesse debate, que às vezes, até mesmo por conta da juventude, da mocidade, o Miguel ele tenta debater um pouco mais, defender a sua tese. Pode ser que amanhã depois ele perceba que não precisava disso, mas é essa questão da juventude, quer falar, quer demonstrar que conhece, que sabe. Talvez seja realmente melhor agir como o Tiago está falando aqui. Mas tem outro ponto também. Em 1 Timóteo 4:12, Paulo vai orientar Timóteo dizendo que ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação, ao ensino, enfim, mostrando que naquela ocasião ele poderia, apesar de jovem, exercer ali o exercício de pregar a palavra, de ensinar tudo que está escrito, independente da idade dele. Então a Bíblia ela dá essa possibilidade de que a pessoa ensine tudo que está escrito ali. Mas cá entre nós é bom entendermos também que nós, como seres humanos, às vezes precisamos que a pessoa também tenha uma referência naquilo. Então, é melhor conciliar os dois. Eu já fiz cursos, por exemplo, que quando eu cheguei lá no curso e percebi que o professor ele não tinha uma vivência naquilo que ele estava falando, já murchava, já não dava mais tanta vontade, tanta convicção, por conta da ausência da experiência. Ele tinha um ensinamento teórico, mas não tinha a vivência, a prática. E aí isso realmente é muito complicado. Essa questão ainda também. Alguns dizem que ele era viúvo, né? Segundo, Miguel, Outros dizem que ele era solteiro. Ele era. Solteiro não. Paulo era teólogo. Paulo era. Pastor, mas se Deus quiser colocar... Licença. Pode falar, Não, Miguel. o senhor primeiro. Paulo era teólogo. Paulo era poliglota. Paulo era plantador de igreja. Paulo dominava a teologia judaizante e causou. Olha pra mim. É que aqui, nesse caso, ele está demonstrando realmente a envergadura do apóstolo Paulo. E isso é muito importante, justamente porque ele era apóstolo, tá? Não os apóstolos modernos que nós vemos hoje. Ele era apóstolo no sentido, numa questão doutrinária. Ele era o porta-voz da doutrina qual o cristianismo foi implementado na vida, assim, na terra. Diferente de alguns apóstolos hoje, que é visto como pessoas que têm algumas igrejas. Também tem outras finalidades, outros meios, mas o apóstolo Paulo, de fato, era um doutrinador. As doutrinas das boas novas e do cristianismo e do evangelho é diferente. E causou a teologia que nós nos baseamos nela. Paulo escreveu quase metade do Novo Testamento. Tem isso também. Se Cristo não o estabelece como aquela voz que ele se tornou, óbvio, a gente não consideraria os textos de Paulo inspirados. Então Paulo escrevia inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala de uma criança com 10 anos pregar sobre as dificuldades do casamento, a gente lembra do próprio Paulo dizer que o neófito não pode se envolver com o ministério. Então não posso pregar o que está escrito, que eu tenho que viver isso, pastor, é isso? Você tem que vivenciar o que está escrito, certas doutrinas para que... Miguel. Desculpa. E não estaria correto. Mas assim, dizer que seria melhor fazer assim e evitar algumas coisas, tudo bem. Para que você tenha oportunidade para falar. Olha, de fato, é complicado entender. Não é complicado entender, é você se submeter a falar isso. Isso aí é simples. Peraí. Eu cheguei na igreja do Brás, quem tomava conta, dirigia todo o departamento infantil, era a irmã que não tinha filho. Ora, como é que essa irmã vai saber trabalhar com criança, ou saber o que é uma criança se não tem filho? 2.
cheguei na Igreja do Brás, quem dirigia? Os jovens. Tinha 55 anos de idade. Ué, tá tudo errado. Há coisas na Bíblia que são peixe. Tem que comer com cuidado com o espinho. Então, há coisas na Bíblia que você não pode pregar. Assim como há coisas que você prega hoje, que eu, na minha posição, não posso mais pregar. Não é questão de não poder por conta de autoridade bíblica. Talvez não é melhor, não seja o adequado, talvez não convenha. É isso. Agora, a Bíblia, ela é autoridade e eu posso falar sobre praticamente qualquer capítulo, qualquer versículo, né? Por que praticamente? Porque realmente tem alguns que é melhor eu evitar, deixar para uma outra fase da minha vida, enfim. A igreja, a Bíblia, tem tudo. Rapaz, se você endoidar, pegar São João 3,16, você arruma trocentas mensagens. Então, teu futuro vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Você está tendo um presente único, mas o que Deus vai te usar no futuro é loucura. Mas tudo depende de você estabelecer mentores. Não estabeleça só um. Sabe por quê? Você tem que ter o choque de dois, com ideias diferentes. E na oração, Deus vai te revelar o melhor. É que assim, apesar disso trazer um conflito, é bom entender realmente, até mesmo para fortalecer a fé, aquilo que acredita e poder até mesmo defender essa fé, justamente por ver os pontos de vistas, tá bom? Não só de mentores, mas de interpretações bíblicas. Isso já é uma coisa muito mais profunda. E isso pode realmente apoiar a fé, alicerçar aquilo que acredita e ter argumentos. O Miguel tem um talento, tem uma boa comunicação, tem coisas realmente que precisam ajustar, precisam melhorar. A começar, primeiramente, pelo ponto de vista teológico, bíblico, da palavra, tentar expor o que o texto está dizendo, porque dependendo do meio a qual é a fé, a religião da pessoa, existem pontos de vista que às vezes eles são extra-bíblicos, né? Dizendo, mas é uma profecia, e aí isso está fora da interpretação ou da exegese ou da pesquisa bíblica, e aí é complicado, porque a maior autoridade, o teto máximo é a Bíblia. Então tudo tem que se submeter-se ao que lá está escrito e não virar nada extra bíblico, porque aí não tem como controlar. Aí torna-se uma coisa muito eclética e não tem controle, tá certo? Então eu vou reagir só até aqui. Eu quero que você, depois, se quiser, assista esse vídeo aí. Obrigado por ficar até aqui. Deixa o like, deixa a inscrição. Valeu!